Boa noite, alunos de Direito Administrativo 1. Eu vou dedicar esse vídeo, conforme eu já havia dito, a que a gente corrija as avaliações que nós tivemos até hoje. A saber, né, um questionário, tipo um estudo dirigido, no valor de 10 pontos, e também a prova no valor de 20 pontos. Lembrando a vocês que uma coisa que eu costumo valorizar muito, haja vista que a disciplina de direito administrativo era muito rígida, muito engessada, e às vezes alguns detalhes não podem ser simplesmente memorizados, como se fosse uma simples decoreba. Portanto, aquele aluno que disserta de uma forma coesa, de uma forma que faz prevalecer a lógica, eu costumo valorizar bem, ok? Não significa que nunca vamos fazer prova de múltipla escolha, vamos sim. Entretanto, eu gosto de ressaltar que a escrita do aluno é muito valorizada por mim. Então, sem mais delongas, vamos lá. Vamos começar com o estudo dirigido, em que eu coloquei nas histórias, aponte para cada caso os princípios da administração pública que estão sendo referência e justifique a sua resposta. Olha, gente, às vezes você pode até sair do que eu vou colocar aqui agora, mas se você justificou, é óbvio, a coisa não é tão estanque assim, ainda mais se tratando, né, de alguns detalhes que algumas vezes nos levam a ter a impressão ou realmente que exista a presença de um outro princípio, mas eu vou colocar os que obrigatoriamente os alunos devem mencionar aqui, ok? Então, nós temos uma situação que um prefeito de uma cidade precisa de uma empresa que faça reparos na ponte principal da cidade. Ao fazer o processo de licitação para tal obra, o prefeito auxilia seu sobrinho, olha só, um parente próximo, dono de uma empreiteira, ganhar a licitação. Então, ele auxilia, ele ultrapassa os limites para atender um parente próximo, para benefício deste parente. Haja visto que a empresa deste passa por dificuldades financeiras, ou seja, para beneficiar um parente próximo. Bem, de cara, obrigatoriamente você tem que mencionar, como eu já justifiquei, essa questão do parente próximo, do benefício ao parente próximo, ultrapassando os limites de que ele é legalmente colocado. Então, é o princípio da impessoalidade. A justificativa eu acabei de falar. Nós temos uma segunda situação em que Jorge, guarda municipal, cerca uma área de via pública para estacionar viaturas nos dias de carnaval. Tudo de acordo com o que foi determinado pela prefeitura e pelos órgãos policiais competentes para manter a segurança na passagem de um grande e famoso bloco. Ocorre que João, policial aposentado, que Jorge não conhecia, simplesmente estacionou seu veículo particular nessa área reservada e ainda chamou mais 2 carros de seus amigos para que fizessem o mesmo. Jorge não proibiu nem impediu. Bem, há uma finalidade. Então, é o princípio, num primeiro momento, finalidade. Mas você pode colocar outros. Até mesmo eficiência ou algo assim. Mas é necessário que vocês ponham aí a finalidade. Haja vista que a finalidade de cercar aquela área era a finalidade para estacionar viaturas. Mas não para estacionar carros de pessoas que já foram do poder público ou outros que têm alguma relação com a administração pública. Então, está desviando a finalidade aí nesse momento. O outro problema na minha consideração aqui, mais simples. Gildo, delegado de polícia, recebe a visita de um representante de uma grande empresa. Este representante, de forma ardilosa, oferece um acordo a Gildo. O acordo consistia na permissão para que funcionários da empresa pudessem ir buscar as mercadorias contrabandeadas que tinham sido apreendidas naquele dia. Em troca, o delegado ganharia R$1 milhão em dinheiro. Gildo simplesmente prendeu o tal homem. Bem, gente, 2 aí para a gente destacar. Moralidade, né? Porque aquele que trabalha na administração pública, ele tem que ser probo, ele tem que ter moral, ele tem que ter consciência moral. Então, ele não pode aceitar suborno, isso consiste em crime de responsabilidade e principalmente legalidade. A gente sabe que o administrador público, quem representa em qualquer cargo,
né, tem que se pautar única e exclusivamente pela legalidade. Ele só pode agir de acordo com a legalidade. Toda essa situação, uma situação que enseja, né, uma oferta aí de propina, de corrupção, então, obviamente, o princípio que aparece aí, que foi vilipendiado por esse representante da empresa, era uma ação ilegal, ou seja, atingiu o processo. O princípio da legalidade, assim como o princípio da moralidade. Um está intrinsecamente vinculado ao outro. Tá. Aí a gente tem algumas perguntas retóricas, tá? Qual a relação entre os interesses individuais do cidadão com o interesse público? Pode existir coesão entre o interesse particular daquele que exerce o poder da administração pública e a supremacia do interesse público? Explique brevemente. Você pode falar 1 milhão de coisas, mas o cerne é dizer que os interesses individuais se relacionam com o interesse público porque o indivíduo é partícipe da sociedade. Enquanto membro da sociedade, o seu interesse, que muitas vezes parece individual, ele pode ser também coeso com o interesse público, tá? Então, é uma resposta teórica, você pode responder, tudo vai depender do texto que você fez. E, por fim, qual a relação do direito administrativo com o poder executivo? Responda de forma simples e dê exemplos dessas relações. Bem, a gente foi uma das primeiras coisas faladas na aula de direito administrativo, né? Mas principalmente, como disse, também uma pergunta retórica, você pode divagar a respeito, né? Discorrer bastante a respeito, pesquisar se for possível e tudo, se for de interesse. Mas o cerne é que tem que haver, na sua resposta, a questão da organização administrativa do poder público, né? E isso é o principal foco do direito administrativo, né? É o principal foco da administração pública, que é a organização, a estruturação administrativa, e essa estruturação e administração, ela é dirigida pelo Poder Executivo, certo? Então, esse é o cerne da resposta. Bem, como exemplo, você pode, por exemplo, mencionar que o número de ministérios e quais ministérios vai existir, o que vai programar sobremaneira a forma como nós vamos ser administrados, cabe à discricionariedade, à autonomia do Poder Executivo. Bem, portanto, esse é o estudo dirigido. Bem, agora nós temos a prova, são questões teóricas, entretanto há uma certa abertura para que vocês discorram, desde que justifiquem dentro dos paradigmas da disciplina, tá? Vamos lá. Sempre responder de forma dissertativa, eu coloquei aí um alinhamento, né, de tamanho que é no mínimo 5, no máximo 20 linhas. Eu acho que fica legal assim, tá? Ressalto novamente que o meu interesse é fazer uma avaliação também da forma como vocês estão escrevendo dentro de uma coesão textual, dentro de uma lógica legal e dentro da lógica da própria disciplina. Tá, vamos lá. Defina com suas palavras, ou seja, não é para sair copiando de livro nem nada, o que é designado pela ideia de supremacia do interesse público e relaciona essa ideia ao princípio da impessoalidade. Bem, a supremacia do interesse público é aquela ideia de que o bem comunitário, o bem comum, ele tem que se sobressair a todo e qualquer outro interesse, ok? Mas como relacionar isso ao princípio da impessoalidade? Bem, minhas próprias palavras justificaram isso. Haja vista que o interesse coletivo tem que ser maior do que qualquer interesse pessoal de administradores, né, públicos, agentes públicos em geral. 2. De forma ampla, o que pode ser entendido como administração pública, relacione este conceito às suas principais características. A administração pública é aquela que estrutura, como eu disse, né, as organizações públicas que nos governam. Isso é de uma forma bem ampla o que eu estou dizendo, tá? E como característica nós vamos ter, só voltando aqui, colocando essa questão de uma forma mais específica, né? A administração pública é a atividade desenvolvida pelo Estado, seus delegados, né, ou seja, quem trabalha pelo Estado, sob regime de direito público, destinado a atender de modo direto e imediato as necessidades concretas da coletividade. É todo o aparelhamento do Estado. Olha o que eu falei, ele estrutura, a administração pública estrutura o Estado, ou seja, todo o aparelhamento, toda a montagem, toda a estruturação,
né, toda a burocracia do Estado, para a prestação dos serviços públicos necessários para a gestão de bens públicos e interesses coletivos em geral. Ok? As características são administrar de forma a executar esses serviços de interesse público, exercer atividade politicamente neutra, ou seja, você, enquanto agente público, vai trabalhar para todos, não só para um grupo ou seu interesse próprio ou de pessoas próximas, ter conduta hierarquizada, ou seja, há uma hierarquia que deve sempre ser respeitada, praticar atos com responsabilidade técnica, né, tecnicidade e dentro da legalidade, isso é essencial para a administração pública. Tem que ter um caráter instrumental, porque a administração pública nada mais é do que um instrumento para o Estado conseguir seus objetivos, que é servir socialmente a população. E a competência limitada, ou seja, dentro da administração pública ninguém pode ultrapassar competências, limitações de competência. Alguém da área da saúde não pode atuar, por exemplo, na área de educação e vice-versa, ok? A questão 3 é uma questão mais livre, mais ampla. Segundo seu pensamento, qual o princípio da administração pública que melhor se relaciona à ideia de supremacia do interesse público? Justifique sua resposta com lógica e coerência, ou seja, você pode escolher um daqueles princípios, isso como eu disse, vai ser uma resposta livre. Todos aqueles princípios, eles estão totalmente de acordo com a questão da supremacia do interesse público, tá? Às vezes você enxerga que um tem mais relação, então você vai apontar esse e dizer, segundo seu pensamento, segundo o que você estudou, por que você chegou a essa conclusão. Então, mais uma vez, essa principalmente vou valorizar muito o texto que vocês construíram. 4. Como você entende em termos práticos e exemplificativos as exceções à publicidade dos atos administrativos? Bem, a gente sabe que os atos administrativos têm que ser públicos, eles têm que ser publicados para ter validade, para ter eficácia. Entretanto, há algumas exceções, certo? As exceções de inquérito policial em que é decretado esse sigilo, né? O que você pensa disso? Porque existem certas situações que informações, principalmente em se tratando de investigação, não devem ser publicadas porque podem prejudicar esse andamento, né, procedimental, legal, tá? A publicidade em relação à segurança nacional, essa questão ela é muito ampla, ela chega-se num âmbito até internacional, e isso é de fato e legalmente uma restrição, vamos dizer, uma exceção ao princípio da publicidade, por razões, obviamente, de segurança nacional, em termos de haver um preparo, uma estruturação, caso a segurança do Brasil frente a perigos exteriores e fronteiriços sejam trabalhados de uma maneira segura, tá? Enfim, e pequenos atos administrativos também não têm a necessidade de serem publicizados, né? Principalmente atos internos sem importância exteriores. Por quê? Porque aí seria publicar coisa demais, né? Não há necessidade disso, como se aponta aqui. E por fim, a questão número 5, as diferenças e congruências, ou seja, o que é diferente, o que é parecido ou igual entre os princípios da moralidade e da legalidade. Até na outra avaliação já havia respondido, um princípio não vive sem o outro. Haja vista que o agente público, o administrador público, ele deve se pautar única e exclusivamente pela legalidade, enquanto cidadão comum, né, na sua vida comum, ele pode agir de forma a fazer tudo que a lei não proíbe. O administrador público só faz aquilo que a lei permite. Portanto, aquele que sai dentro da legalidade está, obviamente, também saindo dentro da moralidade. Haja vista que a moralidade é ser probidade é ser honesto e fazer, obviamente, praticar todos os atos administrativos único e exclusivamente em alinhamento com a lei. Então, gente, para não estender muito, já está muito grande o vídeo. Gostaria de agradecer a todos, desejar uma excelente noite e, para não ser diferente, vida longa e próspera.